Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para você e uma reflexão. Essa palavra ela tá lá no capítulo 16 do livro de João. Eu li esse capítulo uns 3 dias, tentando entender um pouco e trazer para a minha realidade, para a nossa realidade atual, as palavras de Jesus. E ali, no versículo 1 mesmo, ele diz assim: Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá um tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem ao Pai e nem a mim. Aqui, rapidamente lembro de Saulo, né? Saulo de Tarso. Ele foi um perseguidor dos cristãos, né? E quando ele teve um encontro com Jesus, de fato, Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele passou naquele exato momento, né, a seguir o evangelho de Jesus e virou Paulo. E Paulo foi um dos grandes homens, né? Ele escreveu vários livros da Bíblia e eu creio que tudo que está na Bíblia foi colocado lá, minimamente escolhido por Deus para comunicar algo para gente, né? Então eu sempre lembro que Paulo é o maior exemplo disso na Bíblia, de que os cristãos seriam perseguidos, haveria perseguição, mas a gente teria o Consolador, né? Nesse capítulo mesmo, Jesus fala sobre o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, nós teríamos que passar por isso, ele teria que morrer, né? E ele mandaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que hoje converte o nosso coração. Então, o Espírito Santo, ele é um espírito que vem quando a gente aceita Jesus. E ele começa a nos transformar e transformar o nosso coração, né? Começa a transformar e a mostrar para nós de fato como o mundo é. Então, o mundo ele se transforma. A gente via de uma forma o mundo e a partir desse momento a gente vê de outra. Então, imagina se Jesus tivesse dito não na cruz. Imagina se no momento que as pessoas caçoaram de Jesus, falaram: você não vai descer daí, você não é o grande poderoso, ele tivesse dito: então tá, então eu vou descer. O Espírito Santo não teria vindo, não teria convertido o nosso coração e nós não teríamos acesso à eternidade, né? Porque é outra promessa, né, que está em Apocalipse, que um dia não haverá mais choro e nem lágrimas, porque nós estaremos na eternidade como irmãos mesmo de Jesus e todos nós somos filhos de Deus. Então, eu creio que até sair do foco, né, porque o Espírito Santo fala, depois que o Espírito Santo tá no nosso coração, a gente toma ações, a gente faz coisas também, muitas coisas guiado por ele. Então, isso que Jesus comenta também, né, pra gente não desanimar, porque desde os apóstolos, desde do comunicado de Jesus naquele tempo, nós cristãos, a gente tem uma missão. E a nossa missão também é suportar as aflições. Então, nesse mesmo capítulo, lá no final, inclusive eu procurei esse capítulo na Bíblia, procurei por causa desse versículo, Jesus, né, termina falando assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então ali Jesus está nos acalmando. Ele está dizendo: tem aflição, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Só que antes disso, Jesus fala de muitas coisas que os apóstolos passariam. E quando, né, Jesus estava ali ressurreto, em algum dos dias que ele estava na terra, ele falou, né, vão para tal lugar encontrar, receber, esperar o Espírito Santo de Deus. E imagina se os discípulos não tivessem ido, não tivessem obedecido. Porque lá em Atos diz que o Espírito Santo veio sobre todos eles, porque eles estavam lá e estavam orando por isso, estavam pedindo por isso. Então, o que isso traz de ensinamento para nós, eu creio, né, particularmente? A obediência, ela caminha junto com os propósitos do Senhor. Então, se a gente quer ou precisa de uma coisa, a gente também precisa ser obediente, assim como os apóstolos foram. Mesmo tropeçando, né? Mesmo duvidando em alguns momentos, mesmo assim eles permaneceram, persistiram e receberam, né? O Espírito Santo veio. Então imagina se os nossos irmãos não tivessem
andado junto com Deus e feito aquilo que Deus pediu para que eles fizessem, porque a gente sabe que Jesus era porta-voz de Deus na terra naquele tempo. Então, eu acho que esse versículo, principalmente, ele vem muito para a gente se lembrar de não desanimar na fé, mas também para ser obediente, né? Porque se a gente não obedecer automaticamente, a gente não vai também estar prolongando a vida e o evangelho para os nossos irmãos na terra. Não que vá mudar algo na Bíblia ou algo desse tipo, mas eu creio que nós também somos instrumentos para levar a palavra e para agir de acordo com o que Deus espera de nós, né? Então nós somos os espelhos de Jesus na terra, né? E é isso que ele nos pediu na Bíblia, para sermos como ele, para andarmos como ele, né? Então eu creio que esse é o recado. Muito obrigada se você assistiu até o final e até o próximo vídeo.